Seja muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. Eu tô tão feliz de receber você aqui. Sério, eu tô ensaiando pra voltar pro YouTube tem algum tempo já. E agora finalmente esse projeto tá saindo do papel. Hoje eu resolvi trazer pra vocês a nossa receita da pizza, que vocês pedem muito lá nos stories no Instagram. Tem mais ou menos um ano que a gente faz pizza caseira todas as sextas-feiras aqui em casa. Eu aproveitei, inclusive, que eu tava fazendo vídeo, passei ela pro meu caderninho aí de receitas, mas essa pizza é muito fácil de fazer, a massa dela é muito fácil de fazer. Eu vou deixar todas as informações aqui no box embaixo para vocês poderem ter acesso às quantidades e tudo mais. Mas um dos motivos para eu não ter trazido antes é que eu não tenho as formas redondas para fazer as pizzas. Eu faço em formas quadradas, retangulares, redondas, eu vou misturando. Então eu não sei a quantidade de massa para qual forma que você tem em casa. Então, basicamente, eu vou passar a receita para você. Você vai fazer a massa, vai ver no meu vídeo, vai fazer a massa e vai testar aí nas formas que você tem. O que a gente gosta de fazer é deixar a massa bem fininha para ficar bem gostosa. A gente ama massa fina aqui em casa. E eu vou passar tudo aqui embaixo para vocês então. E nesse vídeo também eu gostaria muito de conversar com vocês sobre hospitalidade, que é um assunto muito forte aqui na nossa casa. A gente, assim, desde que a gente casou, teve filhos, a gente, na verdade, antes, né? Quando eu e o Fred nos casamos, a gente nem tinha nada em casa, a gente não tinha sofá, mesa, TV, enfim. Mas a gente sempre teve a hospitalidade como um dos pilares da nossa família, antes de ter filhos. E quando a gente teve filhos, isso ficou muito mais forte pra gente. Então, esse é um dos pilares, assim. Inclusive, eu errei aí na quantidade de massa, coloquei muita massa, então a quantidade que vocês estão vendo aí não tá muito boa. Se você fizer muita massa, é melhor que você divida ela e em dois bowls e aí você porcione, porque senão ela vai acontecer o que aconteceu com a minha, ó. Girou muito e ficou meio que impregnada. Mas vamos continuar o papo. Enfim, Fred e eu resolvemos começar a noite da pizza, na verdade, para criar uma tradição aqui em casa, né, com os meninos e tudo mais. Mas a gente viu nisso uma oportunidade de ser um dia para convidar as pessoas para vir na nossa casa. Você tá vendo que eu troquei de roupa, isso aí já é no fim da tarde, tá? Já é umas 5 horas da tarde, mais ou menos, no vídeo. Mas a gente resolveu fazer isso porque a gente vê uma cultura aqui em Brasília, principalmente, de a gente, vamos marcar depois. A gente vê uma pessoa legal, tipo, na igreja, conhece alguém legal, e aí a gente sempre fala, vamos marcar depois. E esse depois nunca chega. E a gente vê que as pessoas vivem cada vez mais nas suas bolhas e isoladas. E assim, não é de hoje que a gente sabe, né, que o mal do século XXI é o isolamento, é a solidão. Cada vez mais temos problemas, é uma grande epidemia de problemas mentais, de saúde mental mesmo, assim, por causa da solidão, por causa dessa ilusão com as redes sociais, de que isso não é novidade, né, gente? De que a gente tá se relacionando, mas na verdade a gente não tem os ganhos de um relacionamento real ali. Então a gente vê a vida da pessoa, a gente se sente meio que próximo, mas a gente não tem a vulnerabilidade, a abertura com aquela pessoa, a construção de um relacionamento duradouro de verdade. E a gente vê isso muito, principalmente em um grande polo, né? Uma capital como Brasília. As pessoas são muito frias, muito na delas. E basicamente o que eu tô fazendo aí é porcionar as massas, tá? Pra elas continuarem crescendo até a hora de eu abrir as pizzas. E eu vou colocar os horários também pra vocês saberem que horas que eu fiz cada coisa. Então a gente vem caminhando com essa mentalidade de consumo, pressa, as minhas conquistas da minha família, produtividade, performance. E a gente tem largado algo muito intrínseco do ser humano, que é viver em comunidade. Inclusive, tem um versículo na Bíblia que fala sobre viver em comunidade, né? Sobre ser hospitaleiro. E exatamente nesse versículo está escrito: sejam hospitaleiros sem murmurações. E é por quê, gente? Porque demanda um esforço ser hospitaleiro, demanda um esforço você abrir o seu lar. Esse é um assunto muito polêmico, né? Muitas pessoas, uma vez eu postei um reel falando sobre hospitalidade e tal, que a gente tinha decidido isso. Muitas pessoas achando muito bom e tal. Nossa, falta muito isso hoje em dia, né? A gente tem, por causa da construção da nossa sociedade mesmo. A gente tem falta de pessoas assim. Mas, por outro ponto, várias pessoas me mandaram mensagem assim, achando um absurdo que eu abria a minha casa, que eu era hospitaleira. Mas no fim do dia, eu sempre acho que vale a pena quando a gente dá um passo de amor mesmo, um passo para receber uma pessoa bem, um passo para demonstrar o amor do Senhor mesmo por aqueles amigos, pelos seus vizinhos, por exemplo.
pelas pessoas da sua comunidade de fé. Muitas vezes a gente tá tão envolto nos nossos problemas, no que tá passando na nossa vida, que a gente não consegue abrir os nossos olhos para as necessidades das pessoas ao nosso redor. Ao invés de a gente querer que todas as nossas orações e os nossos desejos sejam atendidos, algumas vezes pode ser que Deus te use para ajudar uma pessoa, para ser um acalento na vida de alguém, para, sei lá, ser um fresh air ali para aquela pessoa, sabe? Ser um respiro no meio de uma rotina corrida, no meio de uma rotina conturbada. E abrir a minha casa todas as sextas-feiras para receber as pessoas, para conversar sem ter um cronograma ou um culto, alguma coisa assim, tem sido uma bênção na nossa casa, tem sido uma bênção para nossa família e a gente tem construído relacionamentos, feito amigos, vivido em comunidade de forma tão legal, sabe? E isso é muito bom porque nos desacelera. Assim, eu de vez em quando eu tento postar alguma coisa sobre a noite da pizza, mas raramente eu pego no celular. E raramente as pessoas que estão aqui também pegam no celular. É um momento realmente de desconexão do mundo virtual e que a gente aprofunda os nossos relacionamentos. E isso tem sido uma bênção, sabe? E aí eu abri as pizzas aí no vídeo, como você pôde ver. Eu abro de forma muito simples, uso rolo ou então papel filme. Eu gosto muito de abrir com papel filme, inclusive. E a regra aqui é basicamente pizza fina. A gente gosta da massa mais fininha. Você pode também abrir a massa e deixar ela crescer um pouco. Fica bem gostosa. Nesse dia eu recebi a minha família e alguns amigos. Foi uma noite muito especial. E eu queria muito te encorajar a usar essa receita. Pega esse vídeo, manda para algum amigo ou sua família e usa essa receita para fazer para mais pessoas. Não faz só para você e para seus filhos, para seu marido, não é uma baguncinha, mas depois você pede ajuda para arrumar e eu espero que você tenha um momento muito legal de comunhão aí fazendo essas pizzas. Depois você me conta aqui nos comentários se você fez e se deu certo. Se precisar de ajuda também, é só mandar aqui que eu vou ficar muito feliz de te responder. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!